Senhoras e senhores, está no ar mais um Talk Podcast. Antes de mostrar... Hoje são dois convidados, André? Tio, né? Tio convidados? Tio. Falar da Nogueira Emplacamentos. Deixa eu falar da Nogueira Emplacamentos. Você tem problemas com o Detran? Você quer fazer transferência de propriedade de veículo? Ah, mas eu não quero ir ao Detran. Não tem problema. A Nogueira Emplacamentos vai até você, pega os seus documentos, você não enfrenta a fila. Depois de tudo resolvido, a Nogueira Emplacamentos vai até a sua casa e entrega tudo pronto. Tem mais o que lá, André? IPVA, segunda via, do IPVA. Como é o nome daquele negócio? É o DV que você falou naquele dia? É o... DV... ATPVE. ATPVA. O que é ATPVE? É o recibo, é o DUT de antigamente. Ah, é o DUT de antigamente. Exato. Tá. Aí você não precisa ir ao Detran. Você liga agora para a Nogueira Emplacamentos, está aqui o telefone, eles vão até a sua casa, resolve tudo e ainda tem mais. Se você disser, eu vi no Talk Podcast, você tem 10% de desconto, tá? E também falar do nosso patrocinador, Esporte da Sorte, a única casa de apostas do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. R$1 milhão. Você tem aí... Porra, que é isso? Chico Xavier que faz... Já só. O negócio mexeu aqui, André. Sozinho, cara. Então é o seguinte. Tu viu, velho? O que foi? O sapo aí, não, né? O peixe, tá entendendo? Peixe dessa porra. Então, deixa eu falar. Você tem games, você tem cassinos online, tudo isso no Esporte da Sorte, bolar.com. Vai lá, joga. E lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá? Você não pode jogar. Peça pro seu papai, pra sua mamãe, pro seu vovô, pro seu titio, para fazer o cadastro por você, tá? E também tem, você ainda não é inscrito no nosso canal, tá aqui o nosso QR Code, aqui você vai lá, pega o seu celular, se inscreve no nosso canal e também dá o like, porque se você der o dislike, você vai apodrecer o dedo e vai cair esse seu dedinho. E nunca mais você vai comer sushi na sua vida, porque você vai perder se der um dislike, não é isso, André? É? E dedada, não, dedada não, né? Dedada não é esse não, é outro, né? É criatividade. Pronto, tá certo. Alexandre Costa, senhoras e senhores. E quem mais? Apresenta o teu irmão, pelo amor. Ele é Alexandre, né? Pois e é, eu sou Haroldo. mas é isso que eu queria... Você tá querendo confundir. Mas isso que eu queria confundir. Você não entendeu a minha... Você é ótimo. Haroldo. Pô, vim aqui tomar essa água especial, já é legal demais. Haroldo Costa e Alexandre Costa, é o maior prazer entrevistar. Vocês já foram para algum podcast os dois? Não, até agora não. A primeira vez. Primeira vez. Exclusivo, Haroldo Costa e Alexandre Costa. Haroldo, Alexandre, eu posso começar com um papo sério agora? Antes da gente começar. Manipulação de resultados. Caraca, velho. E sabia que é uma coisa antiga, eu estava ouvindo que isso vem desde 2006. O que vocês acham, cara? Eu queria ouvir primeiro. Haroldo, já veio aqui? Eu posso dar a palavra primeiro? Pode, fica à vontade, Hugo. Você, Alexandre, posso? Claro, fica à vontade. Manipulação de resultados. A que ponto nós chegamos no futebol, hein, Brecht? Pois é, Hugo. Prazer estar aqui contigo, né? O Talk Hugo, que eu acompanho, quero dizer a você. Através da TV, sempre estou ali de madrugada e fico... TV Nova, canal 22. Exatamente, na TV Nova. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Ótimos papos. Ótimos. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. E começamos bem hoje. Né? A água estava especial. Água viva, né? Água viva. Hugo, é uma coisa que vem atormentando o futebol, né? Jogadores, e nos pegou de surpresa, para falar a verdade, né? Você falou bem, porque nos anos 2000, né? 2006 exatamente... teve aquela manipulação de resultados com os árbitros do futebol brasileiro e foi uma coisa que estourou de forma bastante negativa, colocaram muito em xeque as arbitragens. Lembra que começou um escândalo com José Araújo da Paraíba? Lembra que esse árbitro foi expulso dos quadros de árbitros? Exato. Aí teve lá em São Paulo, Edilson Pereira de Carvalho, o Danelon, né? Danelon, que foi que memória boa que um dos chefes lá da manipulação de resultados. E agora para os jogadores. Uma coisa que pouco a gente esperava, né? Era pouco provável acontecer, mas aconteceu.
E as maiores, eu diria, hoje a gente tem colocado isso, né? Os maiores, os que sofrem mais com isso, as maiores vítimas são as casas de apostas. Né? Pronto. Que eu acho que não tem. As casas de apostas não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada. Exatamente. Tá lá, coloca os jogos, o jogo tá lá, ela vai fazer lá a cotação, né? E acabou. E aí pronto, e vai lá e o pessoal aposta de forma legítima, legal. Só que tem gente, as quadrilhas que foram, inclusive, pegas aí recentemente pelo Ministério Público de Goiás, na Operação Penalidade Máxima, e aí descobriu, através de pessoas que estavam dentro, né, dessas manipulações, e, evidentemente, quem estava dentro que a gente costuma dizer numa expressão popular, deu com a língua nos dentes, é porque estava insatisfeito com o que estava faturando, né? E aí dedurou jogadores, pessoas. Infelizmente, a gente viu isso acontecer no futebol, que nos deixa muito tristes, mas com o Ministério Público agindo, e até alguns que já foram banidos, né? Acho que, se não me engano, 2 ou 3 jogadores, talvez isso possa diminuir, né? Foi o nome Gabriel do Tota Santos? e Matheus Gomes. Esses foram banidos. Caralho. Banidos do O esporte. Romarinho foi também, não, né? O Cariús... O Romarinho pegou 700 dias. aí, Pegou 2 anos e alguma coisa, né? E teve outro também, pegou O Paulo Miranda, que estava no Náutico, pegou 1000 dias. 1000 dias. Que isso, velho? 1000 2 dias anos de e alguma suspensão. coisa, né? E o Eduardo Bauerman do Santos pegou 12 jogos de 12 suspensão. jogos. E vai pagar uma multa de 100 mil, Uma né? punição mais branda, Uma né? punição mais Cariús não foi nada Cariús foi aprovado. absolvido. Foi né? absolvido. Foi absolvido. Eu acreditava na inocência dele, cara. Agora, Acredita interessante nisso? que você colocou isso aí, porque o Cariús, ele, pelo menos segundo a diretoria do esporte, ele vinha o tempo todo dizendo, eu entreguei meu celular, meu notebook, meus pertences e eu não devo. Pode investigar, pode ficar à vontade. Ele dizia para a diretoria, até o jurídico do esporte perguntou se ele queria ficar de fora e ele disse, não, eu quero jogar. Né? Então, se o cara não... Tem aquela história, né, Hugo? Não deve, não teme. Então... Mas, Eu acho que os caras se venderam por muito pouco, né, Hugo? cara, muito pouco, cara. Os caras porque- com baita do salário, cara. Veja, um jogador, em Porra, média, velho, né, que tá com a camisa de um time intermediário, ele ganha aí seus 20 mil, 30 mil, né? Pode até ganhar um pouco mais, dependendo da qualidade do jogador. Aí o cara tava tomando cartão amarelo por 5 mil. Escanteio. Mas Isso não existe. E outra coisa, ainda teve gente que argumentou: não, eu tomei o cartão porque estava numa situação financeira difícil. Quer dizer, isso é salvo-conduto para você fazer coisa errada, para você se vender, né? Porque você está burlando uma regra, né? Quando você toma o cartão e recebe o dinheiro por isso, é burlar a regra do jogo, né? E o Roberto Fernandes, inclusive, publicou na rede dele que ele foi demitido, não subiu, não teve o acesso por causa de um jogo desse. Tu viu isso com o técnico Roberto Fernandes? Ele postou algo... Eu lembro, porra, vou procurar isso. ele postou alguma coisa aí, que ele disse como se fosse um protesto, né, sobre isso aí, né? Cara. Ele reclamou de alguma coisa. Agora, muito se fala também, né, Hugo? E até o presidente do Náutico diz que iria investigar, porque houve denúncias de fora para dentro do clube, de alguns jogadores do Náutico estarem envolvidos ou estiveram envolvidos em outras oportunidades, não agora, né? Só retificando. E nada foi provado. E nada foi provado. Mas ele disse que vai contratar advogados, vai investigar. Tomara que não tenha acontecido realmente isso, né? É uma pena. Eu vejo assim, você ser banido daquilo... Porque esses caras, desde garoto que vem um sonho de jogar futebol, né? Às vezes nas categorias de base. Você que trabalhou no futebol, você sabe disso, né? Acompanhou. Né? O garoto, o sonho dele é jogar futebol, ser atleta profissional. E você tem uma carreira interrompida dessa forma. E como explicar para a família, amigos do futebol, né? Que você foi expulso do esporte. Nós aqui exercemos nossas funções. Imagina alguém chegar aqui para nós, ou quem está nos acompanhando aqui, Hugo, né? Um engenheiro, um advogado, diz, Acabou. Você não pode mais fazer isso. Caraca, É uma punição muito forte, mas justa, porque o cara se vendeu, né? Mas tu como narrador, tu vendo o jogo em loco, tu já notou alguma coisa assim? Pai, esse negócio sempre tá esquisito, como é que esse cara fez essa falta? Tu já passou isso? Tu já sentiu isso? Em jogos que eu fiz, assim, tava transmitindo, não, mas que eu tava assistindo, sim. Tanto Tu sentia? Eu vi um jogo do Criciúma, que tem teve um zagueiro que tava enrolado aí nessa história, que eu tava acompanhando esse jogo no dia. Eu digo, como é que esse cara fez esse pênalti? O cara cobra uma falta na intermediária, lança a bola na área, aí o zagueiro do Criciúma dá um empurrão no atacante, assim, a bola não tava nem perto, a bola não tava em disputa ainda. E o cara deu um empurrão no cara, o juiz olhou e disse, pênalti, isso é pênalti. Apontou lá. Aí o zagueiro ficou... Aí o zagueiro vai lá, fica conversando com o juiz, você vê que... Uma encenação, quer dizer, tem isso. Agora...
Quando você olha os lances, né, Hugo? A gente já viu aí alguns lances, as faltas cometidas, assim, foram coisas Absurdas. inexplicáveis. Né? O Paulo Miranda mesmo, né? A falta que ele faz lá ele dá uma entrada no Dudu, que ele Exato. quase, Na lateral do quase gramado, quebra o Dudu numa jogada no meio de campo. Meu irmão. Ficou esquisito, né, Hugo? Cara, manipulação, já falando de manipulação. Alexandre Costa, como é teu irmão chefe? Ah, cara. Você foi logo na ferida aí, né? Ele é o chefe do irmão. É. Tem alguma coisa aí na escala, meu irmão? Pô, me ajuda nessa. Você foi logo na ferida aí, né? Mas assim, eu sou até suspeito de falar sobre o Haroldo, né? Falar do Haroldo não, né? Porque eu estaria falando mal, né? Tem um do e sobre, né? Mas eu sou suspeito de falar sobre o Haroldo. Porque o Haroldo é um cara extremamente profissional, né? Ele é muito profissional. Aliás, ele é tão profissional que ele é muito chato com isso. Torna-se um cara chato. Pronto, ele já falou, um chefe chato. ó. Não, mas é uma chatice. Começou. Mas veja, é uma chatice legal. Porque quando ele tem que retificar alguma coisa... quando ele tem que tentar corrigir algo no que ele tem percebido na minha narração, em algumas coisas, até coisas que a gente não percebe mesmo, né, Hugo? Que a gente tá ali no ar e narra futebol e a gente não tem aquela história que você fala mais, você tá mais, né, propenso ali a errar, você fala muito, então você vai errar, inevitavelmente. E aí a forma dele chegar, às vezes ele dribla muito, mas ele é um cara chato, exigente. E eu digo hoje que é uma satisfação, né, ter o Haroldo hoje como uma referência na narração esportiva e como chefe também. Aliás, os amigos brincam, né? Haroldo é teu chefe? Eu digo, meu chefe, irmão, é meu chefe. Irmão. E é o mais velho. Então, pra mim, é uma satisfação. E quem veio primeiro lá de Garanhuns? O Haroldo Fui eu. Foi tu que veio primeiro. Haroldo começou com 15 anos, né, Haroldo? Eu comecei com 15 anos. 15 anos. Quando eu tava em Recife, já em 99, você ainda Eu tava começando em na Garanhuns. Rádio Jornal Garanhuns. Rádio Jornal de Garanhuns. Rádio Jornal de Garanhuns. Era 7 de setembro, eu estava no auge ainda, o 7 de 7 setembro? de setembro e a minha, eu diria até a minha sorte, né? Eu acho que tudo tem um significado na vida, né, Hugo? Tudo tem um caminho. Eu também não posso dizer isso com muita propriedade, tá traçado, é o destino, mas foi uma coisa que propiciou a minha iniciação no rádio. O que acontece? Em 99 eu comecei a estagiar e em 2000 a AGA voltou para o futebol de Garanhuns, que havia sido desativada há muito tempo. E ela voltou a se profissionalizar, deu entrada na federação, disputou a Série A2 do Pernambucano e junto com o 7 ela tentou subir. E o 7 ficou no meio do caminho e a AGA subiu. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar o futebol de Garanhuns no auge, 7 de setembro e AGA, depois de muitos anos. E teve também a AGA, grande futebol de salão também, não foi? Qual foi de futebol de salão em Garanhuns, que era um time... sim, Era o Tigre, né? É o Tigre. Que ainda tem, né? Que time da pleura, meu irmão. Tu narrou Tigre? Eu cheguei a Futebol de fazer salão? 2 ou 3 jogos do Tigre, mas é porque na época que eu tava narrando lá em Garanhuns, comecei, o Tigre, ele não disputava muitas competições, ele estava meio afastado. E aí, quando ele começou a entrar nas competições, eu estava no futebol. Aí a rádio não fechou com o futsal, Perdeu o melhor momento do Tigre, Exato, então, com certeza. Mas vi histórias espetaculares Mas do tu Tigre. chegou qual ano aqui? 2000 e... Aqui, eu sou muito ruim, Hugo, de memória. Viu? Você falou há pouco aqui que eu tinha uma memória boa, mas eu sou péssimo. E depois da Covid Mas só ficou fazer horrível. uma conta rápida. 1990... Eu comecei em 2000... Eu comecei em 99 na Jornal Garanhuns. Me profissionalizei em 2001. Aí fui para Caruaru, para a Rádio Jornal Caruaru, em 2003 para 2004. E vim para o Recife no final de 2001 até 2002, em Garanhuns, né? Aí fui para Caruaru, fiquei até 2004 e vim para o Recife. Caraca. Ô Haroldo, na televisão a gente fala que é em off-tube, né? A gente narra off-tube, né? Rádio, como é o nome que se dá em rádio? Que vocês não estão lá no campo. Mesmo nome. É off-tube também? Off-tube também, é. Cara, vocês estão fazendo muito off-tube. O que eu vejo às vezes quando... Eu sou muito ligado no Vivo, que depois eu vou imitar o... É um aplicativo, né? Olha, eu vejo a expressão dele. Eu acho do cacete, velho. Eu sou um fã desse bicho, ele não sabe disso. Tu sabe que eu sou teu fã. Segundo, já que você puxou esse assunto aí, teve um torcedor, ele chegou na rede social esse final de semana e falou: esse cara narra cheio de munganga. Eu falei, legal. Mas gostei. É legal isso, cara. Quando eu vou. E ele assim mesmo. E ele pega o microfone, né? Que eu vejo tudo pelo vivo, aí ele bota o microfone. Aí, isso aí. Sim, como é que é? O off-tube... É ruim, né? Não, o off-tube é uma
tendência hoje, né? Muita gente faz. A gente acaba se acostumando. Por Agora. exemplo, Patos, o jogo do Santa Cruz. Não, aí foi pra lá. A gente foi pra lá. Já né? porque não tem quase tanto. Porque não tem, né? Transmissões, não tem streaming, não tem nada. Aí a gente vai. Mas esses jogos realmente fora de Recife, a gente faz o Off-Tube, mas o Off-Tube é uma necessidade, né, do meio, né, Hugo? Se a gente né? pudesse... Cara, mas é frio pra caramba. Agora você acaba pegando o jeito de fazer, né? O Off-Tube, ele... Quantos monitores na tua frente? A gente tem lá 4, né? São monitores legais. A gente tem lá. Hoje a estrutura... A gente tem 2 sinais diferentes. Uma coisa que a gente não pode reclamar do off lá da... Até maior do que da jornal, porque a estrutura do sistema Jornal do Comércio é uma coisa... Maravilhosa. espetacular. Aí dá pra fazer legal, E outra coisa... Agora sim, você tá na dependência do cara que tá transmitindo lá, o diretor de corte, né? Se ele apertar o botão errado lá, você vai junto. E eu digo sempre que a Rádio Jornal chegou ao patamar de uma TV Globo. Hoje a estrela é a Rádio Jornal. Não estou dizendo que, não estou desvalorizando os profissionais, pelo amor de Deus, entenda. É a mesma coisa, se o William Bonner sair da Globo, o Jornal Nacional vai continuar com a mesma audiência. Você vai botar outro profissional, né, do mesmo parâmetro. E a Rádio Jornal hoje, cara, é uma referência impressionante. Onde eu vou, Belém, quando eu digo que eu sou que moro em Pernambuco, professor da rádio, José Tomaso, legal. Os caras dizem, a Rádio Jornal é pau, meu irmão. Que rádio Muito bom isso. Hoje a Rádio Jornal chegou a esse patamar. Pode sair quem for. A Rádio Jornal continua sendo em primeiro lugar. Você falou lá dos nossos amigos de Belém, né? Guilherme Guerreiro, Guilherme da Rádio Clube do Pará, tem o José Tomaso. Tem Tomazão, muita gente legal. Mas assim, eu acho que o pernambucano, ele gosta dessa história da Rádio Jornal, né? Essa coisa do Pernambuco falando para o mundo. Mexe muito com essa coisa do pernambucano de nós falamos para o mundo, nós temos o maior bloco do mundo, nós temos a maior avenida. Então, assim, ele é uma espécie de megalomania gostosa, né, do pernambucano. Mas a Rádio Jornal do Comércio realmente é uma história muito bonita. Eu tive no Catar, Hugo, para fazer a Copa, né? Quantas Copas? 5 já, Já são 5, Já são 5. Uma carinha dessa, já fiz 5 Copas. E aí, era... Tá ao vivo aí no Instagram? Legal. Que massa. Única emissora do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, só tinha emissora do Sul e Sudeste, né? Ou seja, representando 3 regiões do país. E o Haroldo lá. E a gente lá. O único locutor da região fazendo jogos, né? De uma região enorme como o Nordeste, com 9 estados. Então, assim, é emocionante você estar num prefixo que te dá essa condição, né? A saída legal. A saída do Geraldo agora, mas você tem um Ciro que tá bombando, cara. Pô, o Ciro é maravilhoso, cara. Eu considero o Ciro, assim, cara, a linguagem mais popular do rádio. Ele fala a língua do povo. É impressionante como ele consegue passar uma imagem de povo mesmo. Que ele é povo mesmo. Ele é lá, cara, ele faz aquela linguagem coloquial dele no rádio, que eu fico observando e ouvindo assim, meu Deus do céu, que ciúme, que inveja eu tenho desse cara, dessa linguagem que ele tem, cara. E vocês também. Você gosta de uma linguagem coloquial? Aí eu vou dizer agora, voltar do Leão. Cara, isso tá... Esse negócio pegou aí, tu vai ter que fazer agora todo É jogo. o maior comentário em toda a torcida rubro-negra. Você é do Leão! Que de onde veio tudo isso? Isso vem na hora, velho. Foi uma... Na verdade, foi na Copa do Nordeste, né, Hugo, que a gente começou mais a intensificar isso. Quando o esporte foi lá na base... Muita gente não acreditava, né? E vai lá e chega numa reta final de competição. Na verdade, esse ano do esporte foi feliz, né? Ano passado é que teve um pouquinho mais de dificuldade, mas esse ano, do início do ano pra cá, tem sido feliz. O Juba podia dar mais felicidade. O Juba podia. O Juba do Leão. O Juba podia não perder pênalti na Copa Brasil. No terminal do jogo da Copa do Nordeste, o esporte fez o gol lá naquela pressão. E eu, na hora do gol, estourei lá, é do Leão! Não é assim. Ouvi um pouquinho. Você fecha, eu observo, velho. Você fecha o olhinho, aí você vai... Rapaz, é do Leão! Rapaz, ele assistiu mesmo. Eu assisto, cara. Eu só assisto pelo aplicativo, vendo você lá, ó. Eu assisto isso. Você sabe que o Hugo foi narrador, né? Mas um jogo só que caiu a transmissão. Lá de Poção, porra. Caiu a transmissão. O J. Raposo, caralho, pô, bicho. Era eu e Roberto Coração de Leão.
Você gosta dessa história, né? Eu adoro. Ele foi narrar o jogo, pô. Entrou Sim, bem caiu a narrando transmissão, e tal. Caiu a transmissão. Daqui a pouco caiu o sinal, não Caiu o foi? sinal lá de Poção. O Hugo gosta de futebol, não tem dificuldade, né, pra fazer. Você gostar já é... Não, mas... Podia ter narrado no rádio com essa voz aí. Não, mas do jeito que vocês narram... Agora, engraçado, a narração do Sudeste pro Nordeste, né? A narração, por exemplo, do José Carlos Araújo é uma coisa mais de compassada, né? Aquela coisa... Mais cadenciada, Mais cadenciada, né? E tu não... É o nosso João Canabrava, né? Como a gente diz, né? Cara, é muito difícil, velho. Eu adoro esse... Como é? Câmbio no esporte. Isso é do cacete. Porra, câmbio no esporte. Irmão, isso é maravilhoso, velho. Câmbio, por que câmbio? Para! Câmbio! É uma marca, né? E qual é a tua marca, além do leão? É difícil criar, né, Hugo? Aliás, o Adilson Couto, saudoso Adilson Couto, eu tive uma escola muito espetacular com o Adilson, porque Adilson, além de ser um companheiro de trabalho, ele foi um amigo, né? A gente brincava o tempo todo, o elefantinho. E o Adilson tinha aquela brincadeira que a gente ia lá pro jantar no sistema e ele dizia, garoto, aquele vozeirão dele, né? Garoto, pega aquele copo ali pra mim. Aí pegava, eu já sabia que ele ia aprontar. E quando eu voltava aí tinha sal no café, açúcar na sopa. Eu disse, mas Adilson, ele, vou pegar outra pra você. Mas era um cara brincalhão e era espetacular. E ele dizia muita coisa quanto a isso. Ele passava muitas dicas, né? Uma vez ele disse, crie alguma coisa. Nem que seja... qualquer bobagemzinha, uma besteirinha, mas crie algo para você ficar marcado ali, para ser uma marca. Por exemplo, eu vim aqui contigo e você já falou, é do Leão, e isso. Não é pro assim. torcedor. Você não entendeu ainda, começa... Você... Tem que fazer um ao vivo aí. Você tem que falar, é do Timbu! É da Cobra! Você tem que... É uma marca agora, né? né? marca, cara. Legal isso aí. Tô falando pra você, cara. Pronto. Isso que me chama mais atenção na tua narração. Tá te dando um toque legal aí. É do Leão! Mas ele bota o microfone assim, ó. É retado. E outra coisa, bicho, vocês estão narrando agora para mulheres, só para as mulheres, crianças, né? Isso é legal. Então vocês adoram. Isso é bom, né? isso é bom. A gente vai falar sobre isso, mas você estava completando. Aí ele chegou, né, com essa ideia, disse, Alexandre, você cria, e se você sentir que aquilo ali não é legal, não pega, você vai, já desiste, já parte para outra tal. Mas eu tenho uma dificuldade de criar, né? Tá criando o tempo todinho. E na Copa do Nordeste veio essa do Leão e a gente tem repetido nos jogos aí. Pode fazer, do Timbu! Também tem que ter do Timbu. Cobra! Coral! Porra, bicho, isso pega, cara. É verdade. Pega, porque no meu meio, dos amigos que são rubro-negros, todos comentam isso. Rapaz, tu viu o cara quando narra? É do Leão! Todo mundo fala, pô. Eu acho que ninguém te deu esse feedback ainda não, né? Eu tô te dando. Alguns falam lá, mas alguns torcedores dos outros, do Náutico, do Santa, eles meio que querem também um certo carinho com o clube. Mas a gente tem feito realmente isso. Eu costumo dizer, quando eu cheguei aqui para entrevista contigo, que a cada semana a gente tem um time diferente, né? É engraçado para o torcedor, porque a gente passa na rua, você narrou o jogo do Náutico, você gritou muito, você narrou o jogo do Santa, você já narrou o jogo do Sport. Essa brincadeira tem, a gente já tá acostumado até, né? Agora, eu quero falar de torcida. Cara, que show a torcida do Santa, hein, Haroldo? Foi uma terça-feira, foi aquele jogo de 30 mil pessoas, ou foi numa quarta? De 30 mil pessoas. Não, foi no domingo mesmo. Foi no domingo. Foi no domingo. Foi. 30 mil pessoas. Um time na Série D. Agora, esse jogo passado, quantos? Acho que foi perto de 20 mil, né? 20 mil? Foi pertinho dos 20 mil. Mas aí já é um outro momento, né? Não tem mais ingresso online, foram só ingresso físico. Haroldo, 17 mil e alguma coisa. Acho que foi. O Santa Cruz vai chegar, não pelo futebol, mas pela torcida na Série C. Tu acredita nisso? Você falou tudo aí. Cara, pela torcida. Vai com a torcida empurrando, né? Porque Coisa linda, o time realmente tem dificuldades, está sendo montado agora, o treinador está encontrando ali a melhor formação. Mas você vê que esse time do Santa Cruz já está diferente do time que terminou o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste, então mudanças. O Galego que entrou agora no time, outros jogadores que chegaram agora. E vai na base da torcida carregando mesmo. A torcida carregando. E a torcida vai para todo canto e vai para os jogos. E você vê torcedor em Mossoró. Em Patos. Quase mais 400 quilômetros. Quem foi narrar? Patos foi o Marcelo. Marcelo, foi Marcelo, cara. Eu ia falar Marcelo Araújo. Marcelo tá indo bem também, não tá? Legal, Marcelo. É o professor, né? O professor. Nosso professor. Pô, eu gosto muito da
quando acaba o futebol, que ele fazia. Não sei se ainda O faz. resumo final Ele lá. faz o resumo ainda? Faz. Faz o resumo? Faz. Ele agora é um baita narrador. Narrador, também. plantão, é tudo. É plantão, o tudo. professor. Mas é isso, eu acho que Santa Cruz é essa força, né, da sua torcida que é algo incontestável, né? Cara, não tem igual. Você vir para a Série D para jogar contra Iguatu, Pacajus e botar 30 mil pessoas no estádio, é só o Santa Cruz que faz isso. Só. No Brasil, só. Só. Qual é o time que bota 30 É a mil maior pessoas? camisa hoje da Série D, né? É, a maior camisa. É a maior camisa da Série D. Aliás, o Santa Cruz está na divisão errada, né? É. Se a gente fizer um recorte de história, torcida, né, de tudo isso que a gente sabe que o Santa Cruz representa, né? E representou no passado, ele está na quarta divisão, assim. É uma coisa inexplicável. Porque... Eu já tentei explicar. A gente já, na próxima, naquela entrevista que a gente fez, verdade. a gente tenta explicar por que tá na Série D, cara. Exato. Ninguém entende. Náutico sobe pra Série B, tem time... Hugo, é uma Série C que a gente tem colocado no momento bastante competitiva. Eu acho que o Náutico precisa reforçar mais, né? Aliás, o Marchiori, que chegou aí recentemente, sabe disso, né? Não dá pra você, com o time que tem hoje, dizer que vai atropelar, que vai chegar. Pode até ser que chegue com um time mais organizado, mais coeso, né? Mais compacto, que a gente pode colocar assim, mas é difícil. A Série C hoje, e a gente fez essa avaliação no rádio, e repete aqui contigo, havia... né, já se foi o tempo que jogava-se com a camisa. Né? Você chegar, por exemplo, o Santa Cruz, né, que era o gigante da Série D. Hoje os clubes estão no páreo, né? Tem clube mais organizado. Você vê um time do Floresta, tem uma estrutura muito legal. Sim, e cara, paga em dia, né? E paga hoje em dia, tá aí na Série C do Floresta, Brasileiro, cara. melhor que o Santa Cruz, tá mais organizado do que o Santa Cruz. Então, e existem outras equipes assim, né? O Luverdense, que teve lá atrás, na Série D, depois subiu para a Série C e teve muito tempo brigando no cenário nacional, pagava rigorosamente em dia. O futebol profissionalizou até demais, né? Não tem como fazer mais com amor, né? Não há como. O jogador, ele vai lá, ele quer receber Em dia. né? O Laércio Guerra, que é o presidente do Retrô, falou recentemente sobre isso. Gente, não tem segredo. Você faz um time competitivo, um elenco pequeno, enxuto, e paga. Pagou. Tudo bem, as chances de acesso são iguais, né? Empatadas aí com a de descenso. Não significa que você pagar vai ter... Mas, na maioria das vezes, é o que é o sucesso do futebol. É o que traz o sucesso de um acesso de um clube, pagar rigorosamente em dia. Você perguntou o que aconteceu com o Santa Cruz hoje na Série D. As administrações passadas, e aqui, por uma questão de ética, agora não adianta nem falar nomes, Não. deixaram o Santa Cruz chegar no fundo do poço. O Santa hoje vive no calabouço do futebol. O Ranieri Ribeiro falava sobre isso, né? O ex-técnico do Santa Cruz. O time está no calabouço aí do futebol brasileiro. E isso fez com que se enfraquecesse. Hoje não tem uma grana para pagar a um elenco, né? Uma folha paralela. A manutenção do Arruda, tá abandonado o Arruda, José do Rego Maciel, um estádio gigantesco, completou 51 anos, né? Mas um gramado é excelente. Porque, diga-se de passagem, o Retrô jogou lá, né? Não sei se você lembra, no Pernambucano, e o Retrô, o Laércio disse que fez uma reforma no gramado do Arruda, bancou a reforma para jogar lá. Então, assim, é preciso muito mais do que se faz agora para esses clubes reacenderem para o nosso futebol. Quanto à sua pergunta específica do Náutico, eu acho, na minha humilde opinião, falta um pouco mais para o Náutico subir de divisão. Com esse time aí, tem que reforçar. Caraca. Esporte, vamos lá agora. Esporte já dançou na Copa do Nordeste, dançou na Copa do Brasil. Pensei que isso ia afetar alguma coisa. Vai lá em Londrina, dá uma virada no Londrina de 2-1, 2 gols de Wagner Love. Aí você fica dizendo, antes de entrar no ar, você falou, Haroldo, o Wagner Love tem time para a Série A. Tu acredita nisso? O Wagner Love hoje, a bola que ele tá jogando, sendo ele artilheiro da Série B, ele tem mercado na Série A. O esporte tem que estar com... Eu acho. Qual time tu, assim, encaixaria o Wagner Love hoje? Não, é claro que... Um Vasco da Gama, que tá precisando urgentemente de um atacante. O Vasco não tá lá essas coisas, Tá na rabeira. Agora, para Flamengo, para Palmeiras, aí não, né? Não. Já foi. Agora, para esses times ali de meio de tabela, Cuiabá, Vasco, Goiás, América Mineiro, Vasco. Mas eu acho que o contrato dele tá bem amarrado aí, ele tá feliz, né? Isso é importante. Né? Mas é um jogador diferenciado, na minha opinião. Um jogador tá com 38 anos, mas se cuida, né? 5%
de gordura corporal, o cara tem 5%, pô. É muito com cuidado, né? 38 anos de idade. Ele é pô. diferenciado, né, Hugo? O que ele tem feito hoje não é à toa, né? É um cara que se cuida muito, gosta de jogar futebol, porque tem um atleta que vai lá. A gente não pode dizer que o Wagner não ganhou dinheiro, né? Ganhou O Wagner, muito, o Wagner ganhou tá, muito. né, numa expressão popular, o Wagner tá rico no futebol, gente. rico. Jogou muito tempo fora do Brasil, mas ele volta muito motivado, né? Ele quer chegar à reta final de carreira com uma motivação Pois é. de que não é qualquer atleta que tem, né? Você tem que ser diferenciado. E o que ele tem feito hoje é... O E Rinaldo- ele chorou na ilha, né? é. Quando ele sentiu que a torcida do esporte ia abraçá-lo e que haveria uma idolatria pelo um Wagner Love, aí ele se emocionou, sentiu aquela coisa do o cara sente lá no começo da carreira, quando ele vestiu a camisa do Palmeiras, né? Foi. Isso não pode ser uma coisa já planejada, não? Ele veio vir com times do Nordeste, sabendo que ele tem um bom futebol de nível A, e vem para um time para Série B. Cara, E tentar fechar sua carreira com chave de ouro, não? o que eu soube, que ele nunca imaginaria que o esporte teria uma estrutura daquela. Aí, sobre a preparação física dele, aí encontrei com o Hinaldo Freire. Rinaldo. Sim. O cara disse, Hugo, tu não acredita naquele cara, o que aquele cara faz. Ele é o primeiro a chegar, é o último a sair, e quando tá de folga, corre na praia. Pô, legal. Corre na praia. Mas é muito- Todo mundo vê o Wagner Love é muita correndo na vontade, areia. Muito profissionalismo, né? É o cara que tá se respeitando no final da profissão. Isso é 38 muito anos, legal, é. E é engraçado que tem um apelido que não levava muito em consideração o respeito à profissão, né? Porque o Love vem de uma história que ele fugiu da concentração, fugiu da concentração. pra ir, Foi, pra ir não namorar e sabe como tal. é que foi essa história? O Romário, é? É Ele Romário, é? surgiu isso pra ir lá no Quando ele Flamengo, ainda na né? categoria de base ainda, né? Ele exato. teria fugido da concentração pra ir namorar. Pô, é o Wagner Love e tal. Mas aí sabia, o apelido pegou e ele gosta e faz o coração pra galera. Ele Aí tá teve num, aquele ele Império tá num do grande Amor, né? momento da carreira, Ele né? jogou na época com o Adriano lá no Flamengo. Imperador? Era o Império do Amor, né? Lembram disso? Jogou Que com o Adriano fez muito Imperador, barulho, foi, né? exatamente. Mas eu me lembro dele no Palmeiras, né? Quando ele surgiu no Lembra do Palmeiras, ele Corinthians? voava, né? Cabelo cheio de É, trancinha, o cabelo lembra? da trancinha. Cheio de trancinha, morava na Barra da Tijuca, teve uma matéria no Globo Esporte mostrando a casa dele na Barra da Tijuca, ele adora um pagode, pô, é um cara maravilhoso. É um cara Naquele organizado, time do Palmeiras que subiu, lá em Garanhuns, o jogo foi em Garanhuns, Foi. lembra? Esporte e Palmeiras. Isso. Ele tava lá, né? Wagner Love. Era titular na época? Eu acho que ele era titular, é. Caraca, não sei se ele bicho. era titular naquele Não, time. não era acho nada. que não. Pô, tinha Evair, É. pô. Tinha Evair na época. Eva ainda tava lá. Tá, ué. Tinha o Evair, pô. A gente tá falando de Foi 2003. 2002. 2002. pô. Tinha Evair, pô. É, 2002, 2003. É, isso, pô. né? 2003. É. Foi. Sim, deixa eu voltar pra Garanhuns assim. Como é que tá o campo lá de Garanhuns, hein, cara? Vocês têm notícia? Não dá pra falar hoje, assim, É. Hugo, porque o Sete teve muitos problemas, né? Sei. Caiu de divisão de novo, aí desorganizado, há um problema lá com o presidente, enfim. Caraca. O Gigante do Agreste Gigante perdeu a do iluminação, né? A iluminação foi retirada lá, não teve Meu manutenção. Deus do O Gerson céu. Emery, que era o estádio da Águia, tá abandonado, é um campo que serve hoje só para a liga local, Meu para os Deus clubes do amadores, e enfraqueceu novamente o futebol garanhuense. Infelizmente, né, Hugo? céu. Agora, 5 Copas do Mundo tem teu irmão. Vai pra Copa? Tá, peraí, pô. Dá um spoiler aí. Eu- Tá na escala. Eu fico muito feliz, né? Não, pelo não, Haroldo. Não. E- Eu tô falando do Haroldo, não. Tô falando você vai pra Copa. Aliás, eu acho assim que tudo na vida tem um significado. E quando eu vim de Garanhuns, que eu fui atingindo degraus ali, né? Passando por degraus, superando degraus. Comecei em Garanhuns, fui para Caruaru, para a Rádio Jornal Caruaru, levado Ele lá fez o pelo, mesmo caminho que eu, né? pelo Paulo Mesma Fernandes. coisa. A mesma coisa. Grande Paulo Fernandes, o Paulo Fernandes Neto. Aí me levou de Garanhuns para Caruaru e de Caruaru ele me trouxe para o Recife, para a Rádio Jornal. Depois eu fui para JC-CBN. Aí depois voltei para a Rádio Jornal, né? Porque na verdade eu estava nas duas, né? No Screte e na JC, que depois o Ralf chegou com o Roberto, com a equipe, e ficou na JC-CBN e eu voltei para a Rádio Jornal. Aí recebi uma proposta do Aderval, da Aderval Barros. Fui para a Rádio Clube. Da Rádio Clube eu fui para a Transamérica. Passei 5 anos da Transamérica. Eu trabalhei 5 Caraca, anos com não o Léo sabia. Medrado lá, com o pessoal da Transamérica. Aí depois fui para a CBN, a CBN agora, do Grupo Nordeste de Comunicação, doutor Vicente Jorge, que tem feito um trabalho lá muito bom. E
recebi o convite para voltar para o sistema Jornal do Comércio e da Comunicação. E para mim, Hugo, assim, que eu sou cria do Scratch, falar isso para o Dr. João Carlos Vaz Mendonça, né, numa confra lá da gente, do JCPM, eu disse, para mim é um orgulho enorme voltar para a Rádio Jornal, que eu andei, né, rodei e voltar Voltou para a escola do Scratch rádio. de Ouro, É a escola do rádio. espetacular, né? Mas Então, tu fugiu da pergunta. Tu vai pra Copa ou não vai? Mas ele não fala, ele dá rodeio, o chefe tá aí. Não, pô. Bicho. Você sabe que Hugo trabalhou na jornal, né? Haroldo tem mais umas... Não, mas ele deixa vai pra Não, peraí, só pra morrer. Haroldo tem mais umas 10 Copas, Hugo. Mas pode ir 2 narradores, cara. Qual é o problema de 2 narradores? Pô, você já foi pra 5, deixa o cara ir nessa. Eu sei que a gente trabalhou bastante na Copa, né? Porque a gente fez jogo todos os dias, né? Todo dia a gente Copa fez do Off-tube, Mundo, né? Off-tube que a gente fala, né? O off-tube. Off-tube. Famoso off-tube. Ele não. Mas, Hugo, até foi bom você tocar nesse ponto aí do off-tube. Você perguntou pro Haroldo, e eu vou rapidamente aqui falar, né? Descrever o que é um off-tube. Pro narrador, ele é bom e é ruim. Por quê? Porra. O lado bom. O narrador de rádio, ele sofre muito porque ele não tem a repetição do lance. Ele tem que traduzir para o torcedor de forma fiel, né, de forma fidedigna, o que está acontecendo no gramado. E nem sempre você pega os lances. No off-tube, você tem o recurso de você, com câmeras, você identificar quem tocou, quem passou, quem chutou, se foi de cabeça, se foi no pé, né, de toda a forma do lance. Você tem um VAR. Você tem o VAR. Você tem um VAR. Exatamente. Cara, mas O narrar no rádio, e eu sempre... Eu acho que a dúvida do narrador sempre é super importante, do comentarista. Foi ou não foi? Exato. Rapaz, eu acho... É difícil. Foi na... Não acho. Eu falo isso para Haroldo o tempo todo. Narrar no rádio é muito difícil. Caraca, é muito difícil. tá Você tem que doido, identificar os jogadores, você tem que ter comando de voz com a jornada, você tem que saber conduzir, você tem que saber gritar para não perder a voz, você tem que saber a hora do patrocinador, você tem que saber o giro do placar, você tem que saber na hora de chamar um repórter, um comentarista, além dos lances no gramado. Vocês, isso é coisa de muito gênio, difícil, pô. é muito difícil. Eu tenho uma... Me dá uma raiva que eu não fui narrador de futebol, eu tenho uma raiva. Rapaz, eu não sei Pelo por que amor você de não Deus. foi. Não, porque Você foi na a minha experiência foi péssima. Não, você foi na televisão, você foi. Foi E você narrou bem. E vem cá. Foi quanto tempo aquele jogo durou? 11 minutos. Não. Foi 11 minutos. Foi mais. Não, 11 minutos, pô. Não foram os 18, não? Não, 11 minutos. E o sinal não voltou mais? Não, não O que voltou, foi que não. aconteceu lá em Poções, na Bahia? Não sei, chuva, caiu o sinal, poções na barriga. Mas foi tão marcante que ele Esporte- até marcou o tempo, ele cronometrou 11 minutos. Ficou na minha história, porra. Pô, tá doido, se marcou. Fiquei até Não, e hoje. pior que nesse dia, Eu tenho insônia eu com esse tava negócio. acompanhando o jogo, e aí entra O Roberto. você abrindo a transmissão e tal. Aí eu digo, pô, um negócio diferente aí, a TV Globo lançou, o Hugo abre a transmissão, daqui a pouco... Aí não, aí narração, subiu lá os caracteres, né? GC, 11 minutos. narração, Hugo Esteves. Nunca Eu digo, mais na pô, minha que vida. legal, cara. Ô, Hugo, eu vou ter que dizer uma coisa aqui. Eu vou aproveitar. Viu? Vai Que eu tô estourar na pra sua Copa. presença, eu vou aproveitar para lhe dizer uma coisa. Não sei por que não te deram outra chance, Eu vinha cara. comentando isso com o Haroldo e fico muito feliz e emocionado ao mesmo tempo estar aqui contigo. Eu lhe assistia muito, cara. Tu garoto ainda? Tu menino? Garoto. Eu comecei na Né, Globo. Haroldo? A gente assistia Peraí, eu muito. comecei na Globo Em Garanhuns. Outubro de 83. Era o... Olha aí, terno, outubro de né? 83. Eu comecei na outubro de Globo em 83. outubro de 83. 83 nós estávamos em São Paulo, né, Haroldo? São Paulo? É, Fazendo a gente- o que em São a gente Paulo? morou em São A Paulo. gente morou em São Paulo lá um período. Foi. Mas nada de rádio, nada. Você Não, a gente era não, pequenininho, era garotinho, era. né? Haroldo tinha 6 anos, né? É. Eu tinha... Haroldo tinha 7 Vou parar o programa agora. Que vergonha. Como é que é? Tu tinha 6 pô, anos em não. 83? Haroldo tinha 7, eu tinha 6. Você tem história, você tem história. Você tem história. Porra, tu viu? Não, mas eu quero dizer, Hugo, que sem missa de corpo presente aqui, Tu tinha quanto? 4? tinha 6 anos, Haroldo 7 e eu 6, que é um ano atrás do outro. Meu Deus, eu tô com 62. Mas você é uma referência, cara. A gente assistia e via muito, né? O NE lá com o Hugo NE, Esteves. Era uma marca, era uma marca. Porra, bicho. Foram 33 anos. Num formato totalmente Pô, só diferente isso, hein? do que a gente vê hoje. 33 anos. Aliás, 32 de jornalismo. É muita história. Mais um ano de Globo que foi na novela. Né? 33 anos de Globo. Sim. Aí saí, aí depois voltei pro balanço geral que a gente. Olha, só pra você não policial. ficar sozinho com essa história de idade e não ficar aí... Mas por que tu não assustado? ficou na Globo?
Agora, olha, agora eu vou Não, por que tu não ficou na Globo? Então, eu fiz um jogo lá e... Ah, é porque eu tinha um contrato com a Rádio Jornal, né? E a TV Globo tava precisando de um cara pra fazer os jogos ali, mas pra pegar, depois Sei. terminou o Campeonato Pernambucano, aí não... Era J. Raposa na época? É, Raposo, é. Aí quando terminou o estadual, aí eles... Teve um hiato, não tinha ninguém contratado, e só depois é que eles foram atrás realmente de um narrador. E nesse período eu tinha um contrato com a Rádio Jornal. E falar vou nisso, ficar fora do ar, né? Aí o nosso Rembrandt Júnior ninguém me chamou. Foi pro Rio de Janeiro, né? Ninguém me chamou assim pra fazer um contrato. Ô, Haroldo, faz aqui um contrato. Aí eu tinha um contrato com a Rádio Jornal, né? Mas era bom. Mas olha, pra você não ficar aí sozinho com esse negócio de idade aí na sua cabeça, agora em setembro eu completo 30 anos, pô. De profissão? 30 anos de profissão. 30 anos. Cara, eu completei 42. 30 anos. 42 anos. Eu comecei com 15 anos de idade, né? Vai dar uma festa lá, hein? Vai ter festa? Rapaz, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas Agora- Rádio Jornal, quantos anos? Na 15, Rádio Jornal, 17? mais de 20, né? Mais de 20 Mais anos de já. 20 já, é. Nesses 30 anos de profissão, acho que são 25 no Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Aí, Sim. Na tua época, era Roberto Queiroz, Adilson Couto... quando eu cheguei em 99, eram Adilson Couto, Roberto Queiroz. Edinaldo Santos. Roberto estava na concorrência, Roberto era da Clube, aí depois ele foi pra lá. depois É. Aí tinha Pedro Silva, Hélio Macedo, Léo Medrado, narrador, José Silva. só Narrador era... Na verdade, quando eu cheguei lá na jornal, era Adilson, Iata Grande e Edinaldo. Aí o Iata tinha saído, eu fui praticamente pro lugar de Iata, né? Caraca. Iata Júnior, grande figura. Muita história. O primeiro jogo que eu fiz foi com o Luiz Cavalcante. Nossa Maria. Deus o tenha Grande também, Luiz. né? Que referência. Luiz que Cavalcante, referência. Pedro Silva. Eu me lembro que o microfone não tem. Olhava assim, pô, Luiz Cavalcante. Eu trabalhei na Rádio Jornal, não sei se o trabalhou na senhor Jornal. Alexandre sabe. Foi em que ano? Na saída do Geraldo Freire para a Rádio Olinda. O Geraldo Freire. Aí, na época, o Vicente Jorge me chamou. Vicente E Jorge. meu produtor era Ribas Neto. Ribas Neto. Você, ele nunca lembra. Não vai lembrar. Ribas Neto, eu fiquei fazendo a Supermanhã, cara. Sim. Superman. Eu contei pra ele aqui outra vez, estive aqui. A gente A achou gente umas falou sobre fitas isso? lá. Achamos umas fitas. foi. Aí tava lá naquela época, o sinal da Rádio Jornal era aquele do relógio, né? O Cuco, né? É isso Aí mesmo. entrava Hugo lá. Caraca, velho. 11h05, aqui É. na Rádio Jornal, tal, começando o debate e tal. Vamos conversar aqui com o Luiz Gonzaga. Luiz E aí, Gon- Gonzaga? Ó, legal. Luiz Gonzaga, qual é o seu time, Luiz Gonzaga? Eu sou tricolor de coração. Tem essa fita rodando por aí. Ele falou. Era tricolor doente, Luiz Gonzaga. Sim, aí. Por que tu saiu do... Cadê tu no rádio? Por que tu saiu do rádio, cara? Cara, o Silvio, eu acho que. Depois eu te ouvia na Transamérica. Transamérica, eu trabalhei na Transamérica, fazendo Greia Transamérica, um programa de entretenimento. Mas eu gosto de rádio, cara. É legal. Eu gosto de rádio. Falar com a Cidade, fez cidade. Falar né? com Rádio Cidade, inaugurei a Rádio Cidade, aqui. Cidade. CBN. Pô. CBN. Foi âncora da CBN. Âncora CBN. em 94, mas eu te falei do trauma, não foi? Da CBN? Acho que a gente Foi comentou da aqui. morte de Ayrton no Senna, né? No dia da inauguração da Rádio CBN, 1994, foi a morte do Ayrton Senna. Meu Deus Não do teve, céu. não teve. É. Ficou tudo por São Paulo. A chegada do corpo, Sim. aquela coisa toda. Não teve Foi inauguração. traumático, né? Tanto que as pessoas não estavam acostumadas com CBN aqui, o público pernambucano, que o pessoal dizia, que hora sai essa voz do Brasil do ar? Porque ela não tinha música, né? Era só Só a notícia. voz do Brasil. Eu digo, não, rapaz, isso é uma nova rádio. Só notícias. Tanto que demorou pouco tempo, né? Mas passou um ano Sim, e pouco é. a CBN, foi embora depois que o Vicente Jorge pegou a CBN de volta. Isso, né? a marca, que foi né? a Top FM. se eu não me Isso, engano. exatamente. Top. sim. Muito A tempo. da Você tá bem de memória, viu? Porra, porque ficava ali em frente ao Rosa Gatorno. Isso. Pô, bicho, fui bem agora. Exatamente, Caraca, exatamente. velho. Aliás, a primeira vez que eu lhe vi, você foi lá. Na Top? Sim. Eu não trabalhei Porque, na Top, não, mas não era Raposo criou um clima pra você fazer alguma coisa lá. Foi, né, foi. tal. Aí isso você mesmo. chegou aí lá, tal, olhou, mas depois eu acho que por questões contratuais, ou teu tempo mesmo não deu, tal. Mas eu digo, olha o Hugo Esteves ali, cara, que negócio maravilhoso. Eu digo, eu zerei a vida, encontrei o Hugo Esteves ali, ó. Rapaz, eu adoro podcast, que a gente vai com tantos assuntos, né? Tem muita coisa. Quando é que acaba a punição do esporte, hein, Alexandre? Mais 2 jogos, né, Haroldo? São Não, quantos... só tem esse agora, Só tem Esporte esse agora, Havaí. É. Esporte Havaí, quarta-feira e. Na outra semana já, Na outra semana já volta o público. Já volta. já volta ao público. Cara, mas tem males que vêm para bem.
essa punição do esporte fez com que as mulheres voltassem Aos estádios. aos estádios, Muito legal. as crianças voltassem aos Crianças. estádios, e que isso perdure, cara. Verdade. Cara, eu achei que tem males que veio para bem. Só tem um fato lamentável, né? E aí é uma coisa que não pode se repetir, que mesmo no jogo das mulheres, Teve um arranca-rabo. teve uma confusão lá, rapaz. E o erro foi das torcedoras do esporte tentarem revidar, né? Tentaram invadir lá a área destinada para o outro Mas lado. não chegou a ter invasão, não chegou a ter puxão Teve troca de cabelo, não, tapas, né? né? Teve- Chegaram a se aproximar, só que a polícia chegou a tempo e afastou. A polícia feminina não, né? Não, foi uma tela de choque mesmo. Aí foi Cada um choque. ponto- Os caras chegaram, elas já saíram. Já. Mas não deixa de ser lamentável, né, Hugo? Porque se é um jogo que o esporte tá punido por causa de manifestação de torcedor tentar invadir o gramado e tal, e as mulheres vão brigar, cara. Para com isso, né? Ô, Haroldo, como é que tá a Copa do Nordeste? Ainda tá com o sistema? Tá lá, né? Vai? Vai, mais 2 anos aí de transmissões. Que audiência, velho. Pô, legal Pô, demais aí. A audiência. final realmente nos emocionou, né? A gente esperava uma audiência Tu lembra o grande. pique de audiência que A gente deu? deu 39. Esporte Ceará. Esporte Ceará. Foi. 39 pra gente num dado momento e a segunda colocada tinha 2. 39-2. Barulho foi É grande. uma audiência espetacular, né? Fenomenal. Mas eu, assim, fico muito feliz. Tá com sistema, né? Tá com o sistema assim. Ano que vem ainda tem a Copa do Nordeste. O contrato vale por mais 2 anos aí de transmissões e com possibilidade de renovação a qualquer momento aí pra Série gente. B não transmite, não. Quem tá transmitindo é Bandeirantes. É a TV Bandeirantes, Bandeirantes. A TV É. Bandeirantes está transmitindo É. a Série B, né? É. Não tem possibilidade nenhuma do sistema transmitir um jogo Não, desse. até houve uma possibilidade de conversa, mas aí não. É porque a gente tem a TV Casimiro agora, o Casé da TV Casé. Quem tá transmitindo os jogos, cara? O Casé. Porra, bicho, o cara tá com uma audiência. É o cara. streaming, né? Tá É o crescendo. streaming, né? Ele tá É isso que você faz aqui, né? né? Um podcast, né? Caraca, Isso velho. é maravilhoso, né? Tá. Televisão, tem vontade? Sonha em televisão? Tenho. A gente não pode nunca negar, né, Hugo? Sempre. Eu digo para Haroldo que você narrar na TV hoje, você tem. Porra. Né? Você tem muitos recursos, recurso é pra espetacular, né? Você cacete. pode chegar lá e. Enfim, há uma diferença enorme, né? Da TV com. Não fica torcendo pra eu narração no rádio. falar, pra aí vai acabar pegando. É uma coisa que. Eu tô brincando com ele, claro que ele não tá fazendo isso. A água aqui foi uma Essa água aí. Essa água foi brincadeira, mesmo. Eu acho até pelas mungangas que eu faço, talvez na TV não seja tão legal. Não, mas tem vídeo. Não, mas. Você não bebeu água, vai. Mas não, eu tô olhando aqui, pô. Não, pô, tem uma aguinha aqui ainda, aqui, ó. Dessa aqui. Quer nada? Dessa mexida. Sozinho, não foi, pô? Sim, Alexandre. Não, Sim, mas ó, sempre. ele tá na bola da vez lá. Eu faço jogos, claro. Mas se tiver alguma coisa comigo, acontecer alguma coisa, e pode acontecer, é o ser humano, né, Hugo? Lógico. Às vezes o cara vai pronto, eu imagino você ir pronto pra fazer o jornal, de repente deu um problema na garganta, Eu tô acontece. aqui conversando com vocês, mas já tô há 2 dias com uma crise de labirintite, porra. Pô, cara, Meu amigo. tem que se cuidar. Tô me cuidando, né? Pô, tô tomando um Aí labirinto. ele é a bola da vez lá, inclusive me substituiu quando eu estive no Catar. Eu fui fazer a Copa do Mundo pra rádio e ele ficou lá na TV Jornal meio-dia, com as Eu notícias lembro, eu esportivas. Então é um cara que tá sendo, digamos, é a bola da vez. A gente tem trabalhado, né? Eu falei, acho que a gente passou batida assim, eu falei muito rápido, sobre a ida do Rembrandt Júnior, que tá água agora tá boa, né? no Rio. O que é? Tá ruim? Não, tá bom, tá bom. Água mexida aí. Mas o Rembrandt Júnior agora está no Rio de Janeiro, está fazendo narração lá. Um abraço pro Rembrandt Júnior, baita de um cara. Porra, Não, maravilhoso. pernambucano, né, que tá se destacando aí. Cara, porra, maravilhoso. Agora, você sabe que eu vinha pensando aqui, Hugo, essa coisa do, assim, sermos irmãos, né, e narradores de futebol e no mesmo prefixo, Cara, isso é uma coisa assim, em Pernambuco é inédito, né? Eu eu acho que no não, Brasil é inédito. não sei. Eu Mas procurei. você teve os irmãos em São Paulo, o Osmar e o Mas não o era da Oscar? mesma emissora. Vocês chegaram a Eles trabalhar não juntos, trabalharam né? juntos. Não, acho que não. Não. Era a Rádio Globo É, isso mesmo. e o Osmar era O Osmar foi Osmar da foi muito tempo Record? da É Pan, né? Record. Da Record. Da Record. O Ulisses. Oscar Oscar Ulisses. Ulisses. É. Era da... Osmar foi da Pan-Americana também, né? Também, Também. da Muito Jovem tempo, Pan, né? da É. Jovem Pan. Porra, maravilhoso. Mas é uma coisa assim, inédita, né? É. E diferente. Eu acho que a gente já fez história, né? No rádio pernambucano, porque 2 irmãos É. comandando assim
narrações de rádio e numa emissora como a Rádio Jornal do Comércio, realmente é muito Agora legal. não é fácil, viu, Hugo? Já narrou, já teve caso assim, Já, de um dos jogo dois. às 4 horas da tarde, você passar a bola para ele às 6? Já teve isso? Já teve. Já fizemos juntos os 2 jogos no mesmo horário, 4 horas, mesmo um narra um horário. pedaço, outro narra outro e tal. Agora, Hugo, foi bom você tocar nesse Vai, ponto. maninho! Foi bom você tocar nesse ponto, porque a cobrança, ela é maior do que já existe, né? Lógico. Narrar no Sistema Jornal do Comércio hoje, na Rádio Jornal, no Scratch de Ouro, histórico Scratch de Ouro, que vem do Gandulão de Ouro, Ivan Lima. Nossa. Então isso pra gente é uma responsabilidade enorme. Mas ser irmão do Haroldo triplica isso aí. É porque o torcedor ele cobra muito, né? Por exemplo, eu tava fazendo o jogo semana passada, aí deu os gritos lá que você falou aí do Leão, e o torcedor foi lá no meu particular e disse, não, você aprenda a narrar aí com teu irmão, pô, você fica aí gritando... Grita com o Santa Cruz, grita com o Náutico também, mas a gente grita, né? Grita os gols com emoção, mas há um ciúme do torcedor e ele faz sempre uma comparação, né? Ele compara muito. O Haroldo tá lá, às vezes se confunde, né? Tem um cara que vai xingar lá, xinga o Haroldo, mas era pra xingar o Alexandre. Cara, Ah, sim, ele narra o gol e a galera me marca. Pô. Acontece muito isso. cara, mas eu sei distinguir a voz de um de outro. Você sabe, né? Sei, Não, você é bom, né? tranquilo, Ouvido, né? Puta merda. Mas muita gente acha... Ele vai realmente falar são câmbio no esporte. timbres Ele vai falar parecidos, nunca são... câmbio. Você pode... Os timbres são parecidos. Agora, tem coisas que eu falo, tem coisas que ele fala, né? Eu sabe? acho linha divisória do gramado, acho lindo quando tu fala isso. Meu pai disse... Isso é muito antigo, mas é tão bonito. O nosso pai, né? O nosso pai diz o seguinte, ele disse que no início confundia muito, mas ele me deu até uma bronca, né? Ele disse, você brinca muito, o Haroldo é muito sério. Ele disse, Haroldo tem uma linha de locução que ele é muito respeitado, ele é muito sério. E você brinca demais. Aí eu disse, mas pai, é o diferencial. E outra coisa... Eu não sabia que ele tinha levado essa bronca, não. E teve momentos que ele confundiu as vozes. Ele disse, você estava narrando outro. Eu disse, não, pai, era o Haroldo. Aí ele disse, eu vou procurar... separar. E aí quando eu entro com olha o tempo, aí ele já sabe que é Alexandre. Ele não sabe que Haroldo só chama o tempo. Você né? chama corner ou escanteio? Escanteio. Porra, tudo um pouquinho, cara. Como é? Ralf esquerdo ou fala lateral? Lateral. Back central, fala. Por que vocês estão. Pô, bicho, é tão. Você gosta disso? Pô, eu adoro, cara. Back central, corner. Eu acho do cacete. Tiro de canto. Tu fala tiro de canto. Às vezes Tu falta. fala, mas eu sou doido. Às vezes ou outra eu usava a pelota, né? Mas eu lembro que eu tava narrando uma vez em Garanhuns e o saudoso Aloysio Alves, né? Que tem uma história, já faleceu, mas tem uma história espetacular com os irmãos Costa. O Aloysio olhou, quando eu cheguei na emissora, ele disse... Pelota? Que pelota, cara? Para com isso. Você tem que evoluir aí. Hora ou outra você solta, mas você tá repetindo. E aí eu fiquei traumatizado, né, com aquilo. Você tomar uma bronca logo novo. Nada se cria, tudo se copia. Por exemplo, o nosso comentarista, ai meu Deus do céu, a cabeça do velho aqui tá... Ralf de Carvalho, por exemplo... Ele pega aquela coisa do Osmar Santos, ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Entendeu? Aquilo é do Osmar Santos, Ripa cara. na chulipa. Mas que fica, porra, bicho. Ripa na fica chulipa. bonito. Ele fala muito ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa. Ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. Pimba na gorduchinha, que Pimba é o na nosso... gorduchinha. Grande Osmar. Osmar Santos. Osmar Santos. Opa. Queria que eles fizessem uma palhinha aí. Uma palhinha. Narrando o primeiro Alexandre, É. depois Haroldo, e os dois juntos assim, interagindo como se tivesse aí. Cara, peraí. Mas aí a gente tem que bolar uma situação aqui. Então, para lá. Não. É o seguinte. Vamos fazer o seguinte, pra gente finalizar aqui. Vamos pelas divisões. Não, porque o jogo que ele narrou, por exemplo, qual foi o último jogo que tu narrou? Foi Londrina e Sport. Londrina Esporte, pronto. O primeiro gol que está na tua memória do Esporte, a empate, que foi aquele cruzamento no escanteio, não foi? Parece que foi um escanteio. A bola sobrou pro Wagner Love na pequena área. Foi, na entrada da pequena área. Chutou Foi. e a bola entrou. Cobrança de escanteio, aí desvia... Eu acho melhor Quem o segundo desvia é o gol. Sabino, né? Que desvia. O segundo gol é melhor. O Igor segundo gol é melhor, Cariús que ele chuta vem na esquerda e serve. Love rouba a bola. Pronto. Serve Cariús de volta pra Love e ele faz o O gol. Love, ele chuta. Pronto. Só tá na tua cabeça essa imagem? Mais ou menos. Então vai lá. Agora? É. Mas o gol do Sport? Ué. Ele tá com o lance aberto. Tu quer que eu bote no celular? Não? Precisa não, né? Então vamos lá. Vai. Foi o segundo tempo. Segundo tempo.
Sport vai embora pro campo de ataque. Bola solta na esquerda da grande área. Deu uma bola para Igor Carius. Dominou, trabalhou, voltou para Love. Love para Carius, vai bater. Carius voltou para Love, vai fazer. Love! É do Leão! É do Leão! Ele gostou. Puta que pariu. Espera aí. Agora ele vai narrar. Eu vou narrar Olha, qual? Que eu não, não lembro nem o que eu comi de manhã. uma coisa que fica na minha mente até hoje foi a subida. Eu estava na TV Globo, estava ouvindo o rádio. A subida Pô, que legal. do Santa Muito Cruz. obrigado pela audiência. É, não, foi muito. É bom saber que o Hugo é fã do rádio, né? Demais, Ele acompanha. cara. A subida do Santa Cruz para a Série A foi um jogo fora. Santa Cruz e... Ih, rapaz. Subiu para a Série A. Na Qual época, foi o jogo? Rapaz, tu fica... 99? Subiu para a Série A. Eu lembro que a narração era tua. Tu ficou louco, velho. Foi a Série A, saber da B para A. Foi a narração tua. Foi com Confiança. Santa Cruz e Confiança, alguma coisa assim. Rapaz, viajou no tempo aí. Eu não... Eu viajei, mas eu tô aqui, ó, na minha... Sabe por quê? Porque tava ouvindo eu, Paulo Moraes. Ah, que Que legal. na época a gente não tinha aquele recurso, pô. É. Era eu, Paulo Moraes, o Natan Oliveira. A gente tava ouvindo a tua narração, o Santa Cruz subindo pra Série A. Mas tu não vai lembrar? Porque... Grande Natan. Natan Oliveira. Grande Posso- figura. Grande figura, Natan. Gente boa, Natan. Grande Tá Natan. aposentado. Grande Tá criando Natan, na fazenda dele criação de 6 chicalango. Ele fica arretado. Gente da melhor qualidade, Natan. Agora, tu narrou Santa Cruz e agora? Foi o último jogo que tu narrou? Santa Cruz? Não. Quem Não. foi? Qual foi o último jogo que tu narrou? Nem lembra. Ele fez O último Santa jogo. Cruz e... Santa Cruz e Campinense. Foi. Santa Cruz e Campinense. Foi Foi a vitória do Santa. do Santa 1 a 0. Com 30 mil no Arruda. 30 mil. Ele que fez esse jogo aí. Rapaz, pô, meu. Tá, O negócio tá feio, viu? Tá feio mesmo. Pô, Vou tu tá Eu vou te tirar da escala. Pô, tu tá velho. melhor do que eu, cara. Bom, gente, é o seguinte, a gente conversou hoje. Ei, eu narrei o gol De de quê? Richarlison Pombo no Catar. Aquele foi um dos gols mais bonitos, né? Lindo, Qual é lindo, o nome lindo. daquilo? Puxeta. É um voleio, né? Voleio, né? Puxeta, que chama puxetinha também, né? É puxeta ou voleio? É. Muito barricha, muito regional. Ali foi... Não, mas é puxetinha aqui também. foi... É puxeta aquilo ali, pô. Foi um momento muito legal da Copa, inclusive, do Catar, porque aquele gol, as pessoas repetiram, botaram no celular, viralizou. Pena que o Brasil não ganhou a Copa, Hugo. Também com aquele professor, meu amigo. Peraí, rapidinho. Mas ele não quer, não. Não, eu faço. Vai. Agora é porque eu tô tentando escolher o jogo aí. Não sei qual é o jogo que você quer. Richarlison? Ah, você quer o Richarlison? Pronto. Não, quer um jogo local? Pronto. Lembra Santa Cruz e Campinense? Quem fez o gol? Agora não lembro quem fez o gol. Foi Pipico. pô. Foi Pipico. Foi. Pipico, pô. Pipico. Tá, foi Pipico. Foi Pipico, E como foi o gol, De cara? cabeça, De não foi? cabeça, pô. Foi. De cabeça o gol. Agora não sei quem cruzou a bola. Esqueci. É, bicho. Ah, Foi você Foi mais do que Pipico. tu, viu? pô, tu tá bem pra caramba. Foi Pipico o gol, pô. Tá, vamos lá, vamos ver o que é que segue. Avança o Santa Cruz pela esquerda, bola para o time tricolor, avançando para o campo de ataque, recolhe na intermediária, Chiquinho, boa bola, lado esquerdo, cruzamento, grande área, Pipico! E aí aquele grito. Tá melhor. Rapaz! Meu amigo, É o maior Ó, gol do mundo, pô. eu posso pegar essa gravação aí e botar lá nos jogos Na lá, hora do pô. gol. É o maior gol do mundo. E aí, um gol desse aos 45 do segundo tempo sai mais assim não, pô. Senhoras e senhores, eu comecei aqui com o Alexandre e com o Haroldo Costa, dois baitas amigos, dois baitas profissionais. Sucesso, sucesso, sucesso e mais sucesso. A direção do programa de hoje, André Costa Real. O nosso programa do YouTube está sendo transmitido neste momento para todo o estado de Pernambuco pela TV Nova Caruaru. Chega em Garanhuns, viu? Pô, que legal, cara. Chega em Garanhuns a TV Um Nova. abraço no nosso grande Pedro Paulo. Pedro Paulo.
Valeu? Valeu, Hugo. Perguntei tudo? Prazer estar aqui com vocês. Convide para outros programas que tem muitas histórias, viu? Oxê, Tem muita coisa ainda. Mas, menino, não contei as minhas histórias ainda. Muito bom. Valeu, galera. Um abraço.